Então, muito boa noite, mais uma vez, pessoal, e obrigada pela presença de vocês, e do mesmo modo também estendo essa gratidão a quem estiver ouvindo a gravação. E hoje nós temos, na nossa continuação do capítulo sobre separação e expiação, nós temos hoje o que eu poderia chamar assim de uma sessão um pouco mais abstrata, de um nível mais, de um nível metafórico, de um nível abstrato, no altar de Deus. E é nitidamente também um comparativo com as ideias espirituais cristãs e outras também que têm praticado uma espiritualidade. Então, o curso também, quando ele fala aqui no altar de Deus, não se refere a algo conhecido assim fisicamente, mas é possível compreender do que ele está falando, lembrando que a nossa mente, ela já é abstrata, ela é fora do espaço e do tempo, portanto, ela não tem forma física. Assim também o que nós vamos, o tema de hoje de Jesus, que é praticamente uma preparação para os próximos, onde ele vai nos falar da libertação do medo e dos trabalhadores de milagres, que só vem a partir da ideia de não haver mais medo. Hoje, então, ele traz essa aula quase que preparatória, nos colocando o que é, de fato, esse ponto de encontro. Então, quando Deus se estende, e ao se estender, essa parte estendida nós chamamos da criação de Deus, a qual Deus se revela, e essa criação também agradece ao Pai. Então, esse encontro entre a criação e o Pai, entre criação e Criador, que não há um lugar onde um inicia, outro termina, mas, de fato, há interação nessa criação. Então, tem um lugar de contato, não contato físico. Como disse, hoje é bastante abstrato, é difícil transmitir por palavras, mas nós conseguimos ter uma ideia do que Jesus vai nos trazer aqui, então, desse encontro, desse lugar, desse altar de Deus. E antes de iniciar, então, essa leitura para vermos o que ele está nos trazendo aqui para o estudo de hoje, que então é o capítulo 2, a seção 3, o altar de Deus, vamos nos unir como a gente sempre tem feito em nosso propósito, na nossa entrega, nós juntos numa única meta de nos colocarmos diante do Espírito Santo, para que a compreensão venha através dele. Então, nós podemos aquietar nossos pensamentos, respirar pausadamente, profundamente. Isso para trazer uma condição de aquietamento aos nossos pensamentos, permitir que os barulhos externos ou superficiais dos nossos pensamentos se afastem e que permaneça na nossa mente a nossa intenção, o nosso propósito, a nossa meta, de que o Espírito Santo, ele nos dê o seu pensamento, o seu entendimento, para que possamos realmente usar a favor de Deus e do nosso ser, que é o Cristo, isso que ele nos traz hoje. Então, o capítulo 2, a seção 3. E assim, com a meta estabelecida de quem é o nosso professor, nós estamos prontos para vermos, então, o que Jesus nos traz aqui. E ele inicia dizendo que a expiação só pode ser aceita dentro de ti através da liberação da luz interior. Então, a luz interior refere-se ao Espírito Santo, à mente certa, à incapacidade de perdermos
o vínculo com Deus, de perdermos o conhecimento de Deus. Nós podemos ter esquecido, nós podemos bloquear, esquecer, não estar cientes, mas não podemos perder. Então, essa luz interior, essa luz aqui que metaforicamente se refere à extensão de Deus a nós, que nos fez mente, que nos fez a sua criação, essa luz, ela precisa ser liberada porque ela está bloqueada pelo pensamento de separação e pelo sonho que acometeu-se na mente, que buscou enganar-se, buscou acreditar no sonho, e nisso ela bloqueou a luz. Desde a separação, as defesas têm sido usadas quase que inteiramente para defender contra a expiação e, assim, manter a separação. Então, a própria crença da separação, pela escolha de permanecer ou de ver onde esse universo, como que seria esse universo, além de Deus, feito lá inicialmente na mente, daquele pensamento impossível de separação de Deus, ele, embora seja impossível, gerou esse efeito de termos acreditado que existiu esse mundo e a consciência que decidiu permanecer dentro deste efeito. Então, agora, na experiência atual, quase que todas as defesas são tidas ou colocadas para defender essa separação, ao invés de reparar a ideia de separação. O mundo todo foi feito como defesa, como ele tem sido contra a expiação, contra o despertar. Então, se houve uma decisão de ver onde que esse sonho daria esse efeito, agora as defesas do mundo, ou o corpo físico, o mundo, os pensamentos individuais dentro de um sistema de pensamento separador, tudo isso é usado muito mais contra a expiação, e somente os pensamentos do Espírito Santo que são a favor da expiação. Como a gente viu na aula anterior, o quanto a expiação é uma defesa contra esse pensamento de separação. A expiação é uma defesa para nós não nos identificarmos com o que não é verdadeiro. Isso é geralmente visto, então, essa defesa contra a expiação, essa defesa contra o Cristo que nós somos, essa defesa de mantermos intactos a crença na separação, a crença na individualidade, isso é geralmente visto como uma necessidade de proteger o corpo. Então, por que essa necessidade de proteger o corpo? Porque nós acreditamos que somos o corpo, que se o corpo se ir, o desaparecimento ou o fim do corpo sendo a nossa morte, o nosso fim. E isso é claramente um equívoco, e isso só é possível porque esse pensamento que se identifica como sendo um ser dentro do corpo, ele está se protegendo da expiação, ele está se protegendo da consciência de saber que ele é o Cristo, de aceitar a sua verdade como Cristo, porque ainda quer ser alguém dentro dessa ideia de como que seria um reino além de Deus. E o próprio medo, então, depois de dar-se conta da separação, o próprio medo também mantém aprisionado dentro dessa limitação. As muitas fantasias corporais nas quais a mente se engaja surgem da crença distorcida segundo a qual o corpo pode ser usado como meio para atingir a expiação. Então, o ego nos diz que o corpo é a nossa individualidade e nos diz que
esse ser que vai ser salvo, ou esse ser que pode atingir o céu, é o mesmo ser que se identifica dentro de um corpo. Então, com isso, ele acaba dando uma realidade ao corpo. Tanto é que nas igrejas cristãs eles pregam que haverá, então, essa restauração do corpo físico no céu, essa individualidade de seres individuais na condição de unicidade do céu, na condição de despertos. Então, e as fantasias, como ele diz aqui, corporais, essa proteção, porque esse engajamento da mente, porque é na mente que estão os pensamentos. O corpo, ele não pensa. O corpo não tem a capacidade de nos dizer que ele é nossa identidade. Então, a mente é ao nível da mente que nós temos a consciência dos pensamentos, e esses pensamentos podem nos induzir a pensarmos que somos esse corpo. E a razão de nós permitirmos, ou de nós fazermos esse pensamento na mente, de que o corpo é nossa identidade, isso também está, então, atrelado a essa ideia de que isso que nós fizemos na fantasia, em separado de Deus, nós ainda queremos salvar e transmutar para a condição do céu. É como se fosse, enquanto acreditarmos na separação, inconcebível aceitar que nada aconteceu. Ainda acreditar que nós fizemos algo, podemos até admitir que esse algo é falho, mas queremos que esse algo seja salvo na maneira perfeita para acrescentar esse algo a Deus. Perceber o corpo como um templo é só um primeiro passo da correção da distorção, porque altera apenas parte dela. Então, perceber o corpo como um templo. Nós temos o corpo como, na vista do ego, como sendo nossa identidade, nosso ser, e dentro da mudança da nossa mentalidade, dentro do aprendizado, então começamos a aprender que o corpo, ele é um instrumento de comunicação aqui. Nós ainda nos utilizamos dele, então ele passa a ser o comparativo como se o nosso ser, ele é abstrato, ele não tem forma física, mas ele é aquilo que está dentro da nossa consciência, e que o corpo, então, agora passa a ser a parte externa. Não é mais o nosso ser, o corpo, mas ele é a parte externa. Então, o templo, ele compara como um templo. Ela, de fato, então, essa ideia de dizer que o corpo, então, ainda é necessário, ele é esse templo, ela, de fato, reconhece que a expiação em termos físicos é impossível. Então, a expiação jamais será para o ser físico. Então, o físico, ele fica para trás, ele ainda é útil agora, ele ainda nos pertence no sentido de que ele tem uma serventia para nós, então, ele é um lugar, ele é um meio pelo qual acessamos ainda o interior, que acessamos a consciência de Deus, por isso que ele é um templo, mas e esse reconhecimento já significa que não é a forma física, não é o corpo físico que é o ser que Deus elevará novamente para a condição de céu. O próximo passo, todavia, é reconhecer que um templo não é absolutamente uma estrutura. Então, se numa consciência já um pouco mais elevada da dual, que acredita que nós somos seres físicos, ela acredita na próxima consciência, assim, na escada da elevação, acredita que o corpo venha a ser um templo. Acima, o próximo passo é reconhecer que esse templo, e está falando do modo abstrato comparativo a isso que serve a Deus, um templo serve como um lugar onde nós nos unimos a Deus, então esse templo, ele na verdade não é uma estrutura, então não pode ser o corpo também.
Sua verdadeira santidade está no altar interior em torno do qual é construída a estrutura. Então, a verdadeira santidade está no altar interior. Aquilo que realmente é real dentro da nossa mente é aquilo que está ainda uno a Deus, e é aquilo que Deus criou em unicidade dentro de si, mas que comumente, como ativadora do Espírito, tem também a capacidade de criar como Deus cria, ou então também tem a capacidade de pensar diferente, de pensar que pensa diferente e, portanto, projetar, que é o que aconteceu com a queda, essa distorção da função do Cristo como Cristo Criador, pensar em fazer diferente de Deus, imaginar-se como que seria fazer diferente de Deus, é então elevar usar de maneira não criativa, como ele disse numa aula anterior, não criar, então projetar. Então, essa capacidade, essa é do templo, mas o templo, ele existe, essa capacidade nós temos em função do altar, e o altar é o ponto de encontro de Deus conosco, o Deus com Cristo. Essa extensão de Deus, se Deus não se separou, então há uma ligação de Deus e sua criação. Essa ligação, então, nós falamos aqui do altar de Deus, em torno do qual é construída essa estrutura. Então, essa mente que ativa o espírito, é, essa ativação, ou esse Cristo, ele é construído ao redor dessa ligação, desse pensamento que está uno ao pensamento de Deus. A ênfase em belas estruturas é um sinal do medo da expiação e uma recusa em alcançar o altar propriamente dito. Então, valorizar a estrutura externa como sendo o nosso ser, ou ter o pensamento voltado de que nós somos o corpo físico, isso é apenas medo da expiação, medo de olharmos de volta para esse altar, porque é no altar que, para pensar separação, isso é um rompimento com Deus, é uma separação com Deus. Então, esse altar foi profanado, foi rompido. Ali, na ligação que o pai tem com o filho, cortou-se essa comunicação. Então, entrou um pensamento estranho, uma possibilidade estranha, impossível, mas na qual se deu créditos, na qual se acreditou. Então, esse altar agora foi profanado, e dentro da culpa da profanação, agora a mente se volta para fora, ela se volta para que uma estrutura externa seja o seu lugar. Então, volta-se para, como ele diz, a ênfase em estrutura, em belas estruturas. Então, volta a valorizar o corpo como sendo algo sagrado, ou mesmo de uma forma mais abstrata, tanto o corpo físico como o psicológico, como vários níveis de corpos para quem busca, então, outras formas aqui do mundo de elevar-se, mas que ainda não são a pura unicidade com Deus. Então, isso tudo ainda é reflexo do medo de olhar de volta para o ponto de encontro do pensamento, do próprio pensamento e onde está Deus, e descobrir que não houve ruptura. A beleza real do templo não pode ser vista com o olho físico. A vista espiritual, por outro lado, não pode ser absoluta, não pode absolutamente ver a estrutura, porque é a visão perfeita. Então, a beleza real do templo no mundo real, ou no sonho feliz, que tantas vezes o curso fala aqui, o corpo ainda é visto como estando aqui, mas a vista real, ou seja, o
conhecer ou o saber da mente, ela já não vê mais o corpo. Sabe que quando olha para ao redor de si, já não vê mais um corpo, já não vê mais a estrutura como seres separados. Vê ainda assim como se fosse uma visão periférica, ou como Jesus compara às vezes como um quadro, que o que tem valor é o quadro e não a moldura. O corpo passa a ser apenas uma moldura da mente, do quadro. Então, e a verdadeira vista, a verdadeira beleza do corpo, então, não pode ser visto com o olho físico. A verdadeira beleza do templo, daquilo que cerca a mente, o ponto de encontro do filho com o pai, não é um corpo, não é algo que a vista física enxergue, mas a vista espiritual sabe que ali há o Cristo. A vista espiritual, ela tem uma visão perfeita e ela olha além do físico, além do templo, e ela vê que ali tem uma santidade por detrás disso, que aparentemente são seres individuais aqui, consciências individuais. E por isso que a vista espiritual, ela pode, todavia, ver o altar com clareza perfeita. A vista espiritual, ela sabe dos pensamentos de Deus e sabe dos pensamentos criativos ou criadores de toda a criação, porque ela está na unicidade perfeita. Então, a vista espiritual, ela olha para o que é real, o que é eterno, o que é imutável, o que transcende o sonho, o que não está no tempo e no espaço, mas está no próprio reino de Deus. Para a efetividade perfeita, o lugar da expiação é o centro do altar interior, onde ela desfaz a separação e restaura a integridade da mente. Deus, ao estender, ao criar a mente de Deus, ela é criativa, ela cria. O espírito é perfeitamente criado e eterno e imutável. A mente aciona ou ativa o espírito ao se estender. Então, a mente de Deus, se ele nos fez a sua imagem e semelhança, e realmente assim o fez, ele nos criou em mente também. Então, a mente de Cristo, que está dentro da mente de Deus, que não pode ser separada de forma alguma, e nem é diferente de Deus, com uma única diferenciação, no sentido de que o que Deus criou é a criação. Então, Deus fez a criação e não a criação, o Criador. Então, é essa única diferenciação. E essa mente, que se ela está dentro de Deus, ela tem esse encontro, esse ponto de encontro, essa unicidade com Deus, que é esse altar, ela, com a ideia de separação, lá naquele mesmo ponto que agora a mente separada não consegue mais ver a mente de Deus, nem a sua própria mente, que é a mente de Cristo, lá foi colocada por Deus a expiação. Então, lá, que eu digo, não é um lugar físico, é uma condição mental. Então, lá, nessa condição mental, da resposta de Deus, de que, quando foi oferecido uma ideia de oferecer-lhe algo a mais, e Deus deu a resposta que é impossível haver algo fora da sua mente, uma criação separada. Então, nesse lugar, embora que essa mente separada pudesse acreditar na separação, e assim o fez, mas Deus também colocou a sua resposta de que é impossível isso. Então, é essa condição que é o lugar da expiação. Antes da separação, a mente era invulnerável ao medo, porque o medo não existia. Então, antes da separação, tudo era, assim como de fato ainda é, criação perfeita. Então, não havia a menor possibilidade de existir medo, porque dentro do amor não há opostos, não há
não há medo. Então, a mente desconhecia o medo. Tanto a separação quanto o medo são criações equivocadas que têm que ser desfeitas para a restauração do templo e para que o altar se abra com o fim de receber a expiação. Então, tanto a crença na separação quanto o medo, ambos têm que ser desfeitos para que novamente a mente ela mantenha dentro de si como o seu ponto central a sua unicidade com Deus. Tenha essa consciência que ela é um só ser em Deus. E aqui dentro do sonho, enquanto for reparador, então para receber a expiação, porque é a expiação que vai trazer essa consciência, esse estado de consciência, de trazer de volta esse estado de consciência de que nós somos o Cristo. Então, isso é a expiação que vai restaurar. Mas para a expiação restaurar isso, é preciso desfazer tanto a separação quanto o medo de Deus, ou o medo de olhar de volta e descobrir-se que nunca deixamos a Deus. Então, isso cura a separação, colocando dentro de ti a única defesa efetiva contra todos os pensamentos de separação e fazendo com que sejas perfeitamente invulnerável. A nossa mente, como criada por Deus, ela é invulnerável. Ela é invulnerável à dor, à ideia de separação, ela é intocável por qualquer sonho imaginário. Então, mas como houve essa escolha de ver-se dentro do sonho imaginário, agora é preciso esse remédio, que é a expiação, para saber, então, que isso tudo que a mente acreditou foi irreal. Nada do que venha de Deus mudou e nada fora da mente de Deus existe. Então, esse remédio a expiação traz. E a expiação é um remédio que foi providenciado por Deus. Foi a resposta de Deus à ideia de separação. Então, no lugar onde tentou se oferecer um nada a Deus, mas um nada camuflado dentro de uma crença de que estava se fazendo um universo à parte dele, no lugar desse nada, Deus colocou a expiação como um remédio. A expiação que são os pensamentos guardados do Espírito Santo. A aceitação da expiação por todas as pessoas é só uma questão de tempo. Estou falando aqui na praticidade de todas as consciências individuais que pensaram separação, todas ainda aceitarão a expiação. Todas, mas não ao mesmo tempo. Então, é só uma questão de tempo, porque, na verdade, tudo aconteceu num único instante, todas já retornaram, mas ainda estamos revivendo passo a passo, segundo a segundo, esse único instante, e isso parece desenrolar-se dentro de um mundo físico de tempo e espaço. Mas, como ele diz aqui, todas as pessoas aceitarão a expiação. Isso pode parecer que contradiz o livre-arbítrio devido à inevitabilidade da decisão final, mas não é assim. Então, ser livre é ser de acordo com a nossa vontade. E nossa vontade é a extensão da vontade de Deus. E não é da vontade de Deus que eles se separem em duas partes. Então, se nossa vontade é de Deus, também não é nossa vontade ser separado. Então, não podemos usar o argumento de que de que nós temos o livre-arbítrio para ficarmos eternamente afastados da mente de Deus. Todos aceitarão, porque esta é a vontade de todos. E livre-arbítrio é fazer a real vontade, não uma vontade auto-imaginada, mas totalmente equivocada. Tu podes, então, falando ainda dentro dessa nossa vontade, então, nós podemos não respeitar essa vontade, como ele diz aqui. Tu podes contemporizar e és capaz de enorme procrastinação,
mas não podes desviar-te inteiramente do teu Criador. Então, nós podemos imaginar que estamos num mundo fora da mentalidade do céu, fora da mente de Deus, e ver-se num mundo separado. Podemos procrastinar por eons e eons de existências essa consciência, mas não podemos nos afastar ou desviar inteiramente do Criador, porque Deus ainda é a única fonte de vida. Não tem como, até mesmo para pensar equivocado, nós pensamos com a mente que foi feita por Deus, usamos do poder de criação de Deus, só que desse poder nós invertemos ele, nós contaminamos ele com crenças falsas, mas é impossível, então, desviar-se inteiramente do teu Criador, que fixa os limites da tua capacidade de criar de forma equivocada. Então, existe um limite que é fixado pela própria condição de quem que nós somos, existe um limite que fará com que todos eventualmente aceitarão a expiação. E Jesus vai trazer, então, aqui essa limitação. Uma vontade aprisionada engendra uma situação que, levada aos extremos, vem a ser totalmente intolerável. Então, uma vontade aprisionada e toda crença de separação vem da vontade equivocada de separação. Então, uma vontade aprisionada, porque a prisão está na limitação, a liberdade está no todo, o céu, então a liberdade está no céu. Essa vontade aprisionada, ela engendra, ela cria uma situação que, levada aos extremos, nós podemos estar, às vezes, meio que se protegendo, seguindo pelo meio, mas, eventualmente, quando ela chega no seu ápice, no seu extremo, ela vem a ser totalmente intolerável, até mesmo para a mente que pensou separação. Ela mesma não aguenta mais a si mesmo dentro de si, porque ainda ela sabe que ela foi criada para o que é bom e o que é belo, que é como é toda a criação de Deus, e ela não suporta mais a condição que resulta da vontade aprisionada. A tolerância à dor pode ser alta, mas não é sem limites. Então, a tolerância à dor, nós podemos negar por muito tempo a nossa unicidade de Deus e continuar acreditando que somos esse ser físico e psicológico e nos proteger contra a expiação, protegendo um ser individual, uma consciência individual, mas a tolerância à dor em todos, ela tem um limite. Ela chega a um ponto que, quando ela é intolerável, a mente, que é uma própria criação de Deus e é eterna, ela olha para essa dor e aí ela alcança esse ponto de limite. Ela alcança esse ponto que ela diz: chega, não quero mais isso, tem que haver um outro modo, como ele diz aqui adiante. Eventualmente, todos começam a reconhecer, embora de forma tênue, que tem que existir um caminho melhor. Então, este é um ponto-chave, a guinada, quando a mente começa a se abrir para a expiação, quando ela começa a trilhar o caminho de volta para o seu ser, quando ela começa a reconhecer que aquilo que ela seguiu até então não pode estar certo, porque só está trazendo dor e sofrimento. E é impossível que ela tenha sido criada, porque a criação é amor, que algo amoroso possa ter criado alguém ou algo só para o sofrimento e a dor. Então, eventualmente, ela se abre para esse questionamento e vê que alguma coisa deve estar errada aí. Como ele diz aqui, na medida em que esse reconhecimento venha a ser estabelecido de forma mais firme, venha a ser um ponto de mutação. Então, à medida que começa a criar espaço dentro da mente, esse pensamento que deve ter alguma coisa errada, não é possível que tamanho
sofrimento seja a realidade, nessa medida começa um ponto de mutação. Isso, em última instância, desperta outra vez a visão espiritual, enfraquecendo simultaneamente o investimento na vista física. Então, se há outro meio, então a mente começa a questionar a vista física. Ela começa a questionar as suas próprias crenças de que ela é um ser físico dentro de um universo físico. Ela se abre para essa visão espiritual. Ela começa a se abrir para algo interior, para algo maior. E o Espírito Santo está ali o tempo todo para responder-lhe. Então, este é o caminho que eventualmente todos farão, essa abertura. O investimento alternado nos dois níveis de percepção é usualmente experimentado como um conflito que pode vir a ser muito agudo. Isso explica por que muitos estudantes de um curso em milagres ou qualquer outro instrumento que ensine a unicidade, que ensine a não dualidade, ele, a quem está fazendo essa aprendizagem pode ainda experienciar um conflito muito grande, porque ainda olha para o mundo e tem um apego ao mundo, mas ao mesmo tempo já está reconhecendo que há algo além disso. Isso não é realidade. Então, enquanto houver esse, como ele chama aqui, esse investimento alternado, ora pensando com os pensamentos do Espírito Santo e nesses instantes santos, muito convicto nisso, mas ora a culpa trazendo de volta para dentro da dualidade, para dentro do equívoco, e aí ela sente o sofrimento de novo, e aí isso traz um conflito entre os instantes da certeza, onde a própria mente reconhece que ela está além e ela tem a experiência de estar além do físico e quando ainda volta a se identificar dentro do físico. Então, isso pode ser muito agudo, muito sofrível, mas o resultado é tão certo quanto Deus. Ninguém permanecerá nesse conflito. E a rapidez de sair desse conflito depende justamente da disponibilidade de colocar toda a sua atenção dentro da vista espiritual, enfraquecendo, então, a vista no físico. E aí entram também o trabalho em milagres. Então, trabalhar com a mente do Espírito Santo em lugar de trabalhar aliado ao ego. Então, trabalhar alternadamente aos dois, nos dois, tanto no ego quanto ora no ego, ora no Espírito Santo, a própria mente pode ver-se nesse conflito muito grande entre esses dois, até que ela mesma perceba que não há causa para o medo, e aí ela deixa de temer ao ego e e solta, ela mesma transcende o conflito, solta então a ideia do ego. Literalmente, a visão espiritual não pode ver o erro e meramente olha procurando a expiação. Então, literalmente, a expiação não condena absolutamente nenhum erro aqui dentro do sonho, porque ela não vê nenhum erro, porque ela sabe que os erros que para a vista física são reais, ela vê apenas como um equívoco de uma interpretação. É a própria mente que deu significado para aquilo como sendo real, como sendo um ser ali lutando com outro ser, ou um ser lutando contra si mesmo. Então, a visão espiritual, ela não consegue ver esse erro, porque ela vê o espírito, ela não vê os pensamentos identificados com o físico, porque esses pensamentos não são realmente pensamentos, são projeções equivocadas de uma ideia.
porque Deus não deu esse pensamento. Então, é uma falsa crença, é só uma crença, é um engano no qual a mente quis acreditar. E o que então a visão espiritual faz? Ela olha imediatamente para a expiação. Ela sabe que aquilo que está tendo esse falso pensamento precisa aceitar a correção porque está enganado em si mesmo. Dissolvem-se todas as soluções, então, diante da vista espiritual, dissolvem-se todas as soluções que os olhos físicos buscam. O comportamento, os olhos físicos buscam salvar um ser que sequer existe, que sequer é real. Então, a visão espiritual, ela dissolve isso, porque ela aponta imediatamente para a expiação, e a expiação leva de volta a consciência para o Cristo, para o céu, para Deus. A visão espiritual olha para dentro e reconhece imediatamente que o altar foi profanado e necessita ser reparado e protegido. O ponto de encontro do Cristo com o Deus foi profanado. A consciência que sabe, que recebe os pensamentos de Deus, que Deus se revela a ela, e ela se comunica de volta com Deus em gratidão ao que Deus se revela a ela, esse ponto, essa comunicação, esse ponto de comunicação foi profanado, e a visão espiritual, ela vê isso, que houve uma profanação. Ela sabe que o canal que Deus criou para si, para que esse canal seja, passe o amor, crie como ele o amor adiante e receba ele mesmo o amor de Deus, esse canal está fechado para o amor. Ele ainda recebe o amor de Deus, mas não está ciente do amor de Deus, porque ele não repassa esse amor de Deus. Então, a visão espiritual, ela vê isso. Ela vê que ali está uma mente que esse altar dentro da mente foi profanado. Ele não está aberto para o amor de Deus ou para o amor. Então, se ele está profanado, realmente ele precisa de reparo e ele precisa ser protegido enquanto houver essa necessidade de reparação. E essa reparação é o que a expiação traz, é o que o Espírito Santo faz por nós. Perfeitamente ciente da defesa certa, passa por cima de todas as outras, olhando além do erro para a verdade. Então, a expiação, ela desfaz a crença da expiação, olhando além do erro para a verdade. A expiação, ela olha para a criação de Deus e ela vê dentro do erro, ela ainda percebe o próprio poder de Deus, ela reconhece a Deus e atrás de cada fragmento de mente ou atrás de cada equívoco, ainda há o poder de Deus usado de forma equivocada. Então, ela reconhece ainda a santidade, olhando além da forma, olhando além daquilo que a vista física mostra. Perfeita. Então, perfeitamente ciente, ela olha para a verdade. Em função da força dessa visão, ela traz a mente para o seu serviço. Então, em função da força da visão, essa visão de saber que nós nunca nos separamos de Deus, porque a profanação do altar é a crença de que nós nos separamos de Deus. O pensamento que nos garante, que olha além da crença de separação e nos prova que ainda somos unos a Deus, que o nosso poder de criação e de pensamento ainda vem de Deus, e isso é tão forte que a nossa mente, quando ela está ciente disso, ela passa imediatamente a trabalhar a visão, a servir a essa visão, novamente a visão de Cristo, e não mais ao pensamento de separação. Então, a mente passa a servir de novo ao espírito e não mais ao nível físico.
Isso restabelece o poder da mente e faz com que seja cada vez mais incapaz de tolerar adiamento, reconhecendo que só adiciona dor desnecessária. Por isso que todos voltarão. Uma vez experienciado que dentro da visão do Espírito, servindo novamente o Espírito, isso é alinhado à sua real vontade, isso lhe traz paz. E ela, uma vez experienciando isso, ela fica cada vez, a mente fica cada vez mais intolerante à dor, ela não suporta mais voltar para a separação, porque quem trocaria o sofrimento e a dor em detrimento da paz? Então, uma vez experienciando a paz, uma vez experienciando os efeitos da expiação, ela fica cada vez menos tolerante a adiamentos. Ela já não suporta mais enganar-se dentro de um mundo insano de sofrimento e dor, trocando esse mundo insano de sofrimento e dor pela consciência do reino de Deus, pela consciência do reino do céu. Então, ela tolera cada vez menos adiamentos e assim acaba aceitando totalmente a expiação. Como resultado, a mente vem a ser cada vez mais sensível ao que antes teria sido considerado como intrusões muito pequenas de desconforto. Então, dentro da mente do ego, às vezes, os sofrimentos que vêm são pequenas intrusões de desconforto, porque ela joga toda a culpa pelo que você está sentindo lá fora. O outro é culpado, o outro tem que pagar por isso, eu ainda tenho uma santidade a defender aqui, que só não está totalmente feliz porque o outro é o culpado. Então, é uma intrusão apenas de desconforto. Mas quando a mente experiencia já os efeitos dela voltar a servir ao espírito, ela já não aceita mais essas pequenas intrusões de desconforto, porque isso é muito oposto à realidade da mente que serve ao espírito. Isso é muito oposto à paz. Isso é muito oposto à verdadeira vontade, que é a nossa única vontade, que é a mesma vontade de Deus, porque nós concordamos. Nós fomos criados pela concordância nossa com a concordância de Deus, de que nós seríamos igual a Ele. E qualquer coisa que se opõe a isso fica intolerável. As crianças de Deus têm direito ao consolo perfeito que vem da confiança perfeita. As crianças de Deus, mesmo nós dormindo, sonhando com consciências individuais, nós temos direito ao consolo perfeito. Por isso que Deus providenciou esse consolo perfeito, que é o plano da expiação, trazida pelo Espírito Santo para nos proteger durante a jornada do sonho e nos despertar de volta para a nossa consciência. Enquanto não conseguirem isso, enquanto não alcançarem a confiança perfeita, porque a confiança perfeita traz a certeza de que nunca deixamos a Deus. Mas enquanto não conseguirmos isso, desperdiçam a si mesmos e aos seus poderes criativos verdadeiros em tentativas inúteis de se fazerem mais confortáveis através de meios impróprios. Então, enquanto a expiação não for totalmente aceita, enquanto ainda se tem resistências ou se reluta em aceitar a verdadeira condição da nossa mente, na qual dentro da mente há um altar feito a Deus, que foi criado ali para Deus e seu Filho se comunicarem, enquanto isso for negado, essas mesmas mentes estão se desperdiçando a si mesmas e os seus poderes criativos, os seus poderes de criar segundo a linha de criação de Deus. E trocando por isso em tentativas inúteis, então, de se fazer confortáveis em meios impróprios. Próprio mundo físico, a consciência de um corpo físico e psicológico, ou a consciência individual, isso tudo são meios de proteger a nossa, porque no nosso altar foi colocada uma crença de separação
em vez de saber-se da comunicação de Deus, foi trazida uma crença de separação, no lugar do saber da unicidade de Deus. Então, agora usa-se meios impróprios, usa-se um mundo físico e usa-se todo o desmembramento, o fracionamento da consciência, da mente, em bilhões de consciências de mentes individuais, tudo isso para proteger esse altar profanado, esse altar que agora serve à crença de separação de Deus, ao invés de servir à própria comunicação com Deus. Então, esses são meios impróprios. Mas os meios reais já foram providos e não envolvem, em absoluto, nenhum esforço da parte delas. Então, agora, as consciências individuais que são resultantes desses meios impróprios de protegerem a crença de separação, elas têm também meios reais de despertar disso, meios reais de voltar a ver o altar novamente em honra a Deus e não a crença de separação. Esse altar serve à comunicação de Deus. E esses meios reais foram providos pelo próprio Pai. E esses meios, o Espírito Santo os guarda a cada um, e esses meios não requerem nenhum esforço de nossa parte. Da nossa parte, só precisamos aceitar. Então, é uma decisão de aceitar ao Espírito Santo, em lugar da crença de separação. Então, na nossa mente, no altar que foi feito para honrar ao Pai, criando igual a Ele, foi colocado um pensamento de separação, uma crença de separação, e a partir dessa crença de separação, ao invés de criar ou estender o céu, fez-se criações distorcidas, fez-se projeções de um mundo. E agora é necessário restaurar esse altar, botar de novo o espírito ou a comunicação com Deus no centro desse altar, em lugar da comunicação com a crença de separação. E os meios de fazer essa correção, esses não são dados pelo Espírito Santo. Nós somos aqueles que necessitam os meios, nós somos aqueles que fizemos o equívoco. Então, não podemos fazer a salvação, nós não podemos fazer a restauração do altar, mas nós podemos aceitá-la. E isso é uma decisão. A nossa parte, então, é aceitar ou decidir-se pela aceitação de que o Espírito Santo retém a nossa realidade em lugar daquilo que nós acreditávamos ser a nossa realidade. A expiação é a única dádiva que é digna de ser oferecida no altar de Deus, devido ao valor do próprio altar. O altar de Deus tem o mesmo valor de Deus e do Cristo, e o Cristo tem o mesmo valor de Deus. Então, esse altar, a comunicação de Deus, tem tamanho valor que só a expiação é digna de ser colocada lá. A crença de separação não é digna de Deus. Uma ideia de uma individualidade, ou aquilo que resultou da ideia de separação de Deus, não é digno de ser oferecido a Deus. Então, uma vez estando na crença de separação, a única dádiva que é digna de Deus é aceitar a expiação, é recolocar a expiação nesse altar, porque esse altar, ele jamais se perdeu, ele apenas foi profanado, ele ainda existe, ele é abstrato, ele é além do tempo e do espaço, mas ele, estando equivocadamente, ou estando com a vista no físico, ela serve, esse altar, à crença de separação, ou é um altar ao ego. E isso que ela faz a partir da crença de separação, que ela tentou oferecer algo a Deus, não é digno de Deus. Mas aquilo que o Espírito Santo trouxe para dentro da separação, para restaurar de novo a consciência do céu, isso é digno, sim, de se colocar ali.
ele foi criado perfeito, o próprio altar, ele foi criado perfeito e é perfeitamente digno de receber a perfeição. Então, no lugar da comunicação entre Deus e a sua criação, esse lugar de comunicação, que é esse altar a Deus, ele é digno de receber a perfeição. Então, só aquilo que é perfeito, e só a nossa mente, quando serve ao Espírito, ela é perfeita, porque quando ela serve à ideia de separação, ou quando ela serve ao nível físico e não ao Espírito, o que ela serve é uma destruição, algo que não é perfeito porque é limitado, porque é o oposto da perfeição. Deus e suas criações são completamente dependentes entre si. Então, esse completamente dependente é no sentido que não se pode separar um não existe sem o outro, porque são extensões, não há como separar. Portanto, são totalmente dependentes entre si. Ele depende delas porque as criou perfeitas. Se Deus as criou perfeitas, o próprio Deus seria imperfeito se elas tivessem rompido com ele. E as criações de Deus não seriam perfeitas do mesmo modo também, se de fato teriam separado. Então percebe-se que é impossível a separação de Deus. Ele lhes deu a sua paz, de modo que não pudessem ser abaladas, nem pudessem ser enganadas. Então, a paz de Deus, ela está no altar de Deus com a sua criação. Todos a têm em sua totalidade. Deus não retém nada à sua criação. Então, a paz de Deus, ela é dada livremente para ser estendida por, por toda a criação de Deus e pelas criações das criações, e assim sucessivamente. Sempre que sentes medo, estás enganado e a tua mente não pode servir ao Espírito Santo. Isso aqui é um preparativo. Nas próximas aulas, nós vamos entender por que o estado de medo tem que ser desfeito, e desfeito a nós, antes de podermos ouvir ao Espírito Santo. Porque porque o medo, ele é um efeito de um estado do qual nós valorizamos algo equivocadamente. Nós estamos enganados sempre que estamos com medo, porque o medo, ele é resultado justamente de nós servirmos à crença de separação, de nós servirmos ao ego. O medo é resultado da confusão na nossa mente por acreditarmos equivocadamente de que nós nos separamos de Deus. E estando no medo, o medo, ele ocupa o mesmo lugar onde está a paz de Deus. Mas se nós escolhemos por uma condição que como resultado traz o medo, então é impossível que a paz possa ser percebida nesse mesmo lugar, porque ele já foi ocupado pelo medo. Por isso que também, sempre que nós estamos com medo, nós não podemos servir ao Espírito Santo. Então, nós precisamos primeiro desfazer as condições que trouxeram o medo. Não o medo em si, porque o medo é um efeito, mas as condições que trouxeram o medo têm que ser vistas, reconhecidas e então largadas. Porque uma vez largando as condições que trouxeram o medo desaparece. Não havendo medo, não existe branco na mente do Filho de Deus. Ele vai se manifestar o tempo todo de algum modo. Ou ele está no medo, ou ele está na paz de Deus. Não estando no medo, ele fica automaticamente ciente da paz de Deus. Isso te deixa, então, não conseguindo estar em conexão com o Espírito Santo, a mente não conseguindo servir ao Espírito Santo, porque ela está servindo equivocadamente a um sistema de pensamento que, como efeito, traz o medo. Isso te deixa faminto, negando-te o pão de cada dia.
uma referência bíblica aqui que Jesus se diz, eu sou o pão da vida, né? Quem se alimentar de mim jamais terá fome. Então, a mente que volta a ser para o espírito, que volta a servir o espírito, ela nunca mais estará faminta, porque nunca mais sentirá medo. A mente que permite-se, junto com a visão espiritual, olhar de volta para o altar e ver que ali ainda está a sua comunicação com Deus, que ela não rompeu, que ela não separou com Deus, que ela não é a crença da separação, e ela deixa essa ideia equivocada de separação para trás, ela passa a não ter mais necessidade de nada. Então, ela deixa de estar faminta. Já a ausência de conhecimento disso, a ausência da aceitação da expiação ou do Espírito Santo, isso nos deixa faminto, negando a, no, a nossa consciência o pão de cada dia. Deus é solitário sem os seus filhos e eles são solitários sem ele. Então, isso aqui também é uma metáfora, uma figura de linguagem, porque na realidade do céu, Deus não é solitário, porque Deus é. Qualquer ideia de separação é fantasia. Mas para nós compreendermos o quanto nós pensamos que separamos de Deus, se fosse possível, então, separar-se de Deus, Deus ele, separando ele ficaria solitário. Deus é solitário sem o seu filho. E não existe Deus sem o seu filho, e nem existe um filho sem o seu pai, sem Deus. Ambos estariam solitários. Eles têm que aprender a olhar para o mundo como um meio de curar a separação. Para isso serve o mundo. Nós vimos na aula passada. Para que serve isso? Todas as coisas dentro do mundo ou servem para proclamar que a separação é real, ou servem para curar a crença de separação de Deus. E a crença de separação de Deus está no altar de Deus, que é interno, que é na mente, que é no abstrato, que é no além do corpo físico e intelectual, além do mundo físico e do tempo e do espaço, nessa ligação como Deus estendeu-se assim. Então, essa criação estendida de Deus, ela está em comunicação. O Criador e a criação estão em comunicação, e esse ponto de comunicação é esse altar, e o mundo agora, ele tem que ser visto como um meio de restaurar esse altar, de colocar o Espírito novamente no centro do altar, e não mais a crença de separação, porque o Espírito é o centro do altar que une a comunicação do Criador e a sua criação, mas com a crença de separação, o Espírito continua se comunicando no altar, mas a criação que está abaixo que acredita, dessa crença de separação, esse fracionamento, acredita agora que o seu altar é a ideia de separação, é o ego, e assim ela vê o mundo separado. E agora, todas as coisas que dentro do ego proclamam que a separação é verdadeira e que o mundo fora do reino de Deus é real, isso agora também pode ser visto pela visão do Espírito Santo com outro propósito, com o propósito de restaurar o altar em cada um, de que a sua mente está em comunicação com Deus. E assim, cada um ficará ciente dos pensamentos de Deus. Deus se revela ininterruptamente com a sua criação. Nós só não estamos cientes porque mantemos uma profanação nesse altar. E isso precisa ser desfeito com o nosso consentimento, segundo a nossa vontade. E o nosso consentimento é aceitar a expiação, é aceitar a restauração de volta do espírito como sendo o nosso centro, e não mais algo externo como uma consciência individual, física e psicológica.
A expiação é a garantia de que, em última instância, terão sucesso. A expiação, o plano de expiação e a própria expiação é a garantia de que todos os pensamentos de separação de Deus terão sucesso em despertar de novo para a sua consciência em Deus. Então, isso nós vimos aqui Jesus nos trazendo sobre o altar de Deus, e os próximos estudos estarão baseados em cima justamente dessa tomada de decisão de aceitarmos a expiação e como nós podemos nos libertar do medo, porque é o medo que impede que possamos ser trabalhadores de milagres ou que nos impede de restaurar ou de permitir que a restauração do nosso altar seja feita. Então, esse é o preparativo. Então, que esse altar, essa comunicação, ela é real, é criação de Deus, e não é uma coisa física. É totalmente abstrato, mas a gente ainda precisa de figuras ou de linguagem, precisa de palavras que não podem descrever, mas podem apontar, mas o Espírito Santo nos dá esse entendimento, então que cada um de nós tem ainda dentro de nós esse ponto de ligação com o Pai, que embora não estejamos cientes, porque estamos cientes só de uma ideia de separação, e a ideia de separação que traz todos os medos, e as defesas do mundo são para defender a ideia de separação. Então, para que serve isso? Mas nós podemos usar agora tudo dentro do mundo para restaurar o altar e saber que nunca ele foi profanado, nunca deixamos a mente de Deus, e a expiação é a garantia final de que todos voltarão à consciência do céu, porque na realidade isso já aconteceu, mas na crença dentro do efeito parece que ainda falta muito para despertar, mas todos chegarão a esse ponto de voltar de novo a permitir que a sua consciência faça parte da mente que serve ao espírito, porque esse é o seu ser, porque o espírito é onde a mente que serve ao espírito, ela vem a ser o Cristo e vem a ser a Deus, e como diz aqui, totalmente Deus e suas criações totalmente dependentes entre si. Então, mantendo essa ideia prévia, que é tão abstrata que parece que talvez como que vamos fazer nisso na praticidade do nosso dia a dia agora, para o que fazer com esse pensamento abstrato, nós, na medida que avançarmos dentro desse capítulo, vamos compreender como isso aqui é um preparo para nós mesmos desfazermos o medo, porque nós o fizemos, nós vamos desfazer em cima desse preparo cuidadoso, passo a passo, desse entendimento, a nossa própria razão permitirá desfazer o medo, e assim o altar será restaurado novamente ao espírito. Então, isso nós tínhamos aqui para o nosso estudo de hoje, isso foi a sessão de hoje, e até não tivemos até aqui ainda interações, mas nós estamos agora aqui abertos para interação. Se alguém sentir, é só abrir o microfone ou clicar aqui na mão. E se ninguém está trazendo, eu creio até que nos próximos estudos, sim, nós teremos coisas. Jesus, ele nos fala, ora, assim, de maneira mais abstrata e ora de maneira mais prática, mas essa preparação de hoje, que talvez possa não parecer, assim, tão diretamente ligado aqui, mas é o embasamento. É em cima disso que a efetividade da separação poderá ser desfeita, e à medida que avançarmos nisso, isso ficará
trará a sua razão de por que Jesus trouxe agora esse entendimento nesse momento assim. E nós confiamos na metodologia de Jesus, nós sabemos que ele fez esse estudo ou esse preparo para nós do SEM, para nos conduzir de volta à consciência do altar interior, para que possamos olhar junto com o Espírito Santo e descobrirmos que não houve profanação e que nós ainda somos tal como Deus nos criou, e assim poderemos largar da crença equivocada que se identifica com uma fantasia fora da mente. E isso que tínhamos, então, para hoje. O Gerson, por favor. Só abrir o microfone. Estão me ouvindo? Oi, sim. O Ing, nessa missão, conforme o altar de Deus, como tudo aqui é mais abstrato, né? Como você disse que sim, nos traz uma razão mais abstrata, quando eu aqui, personagem, começo a observar, né? Começo a trabalhar esse observador e tudo mais. Qual é a interferência que eu tenho se isso está acontecendo, esse observador tem, em relação a consciência, né, unificada? Porque aí a impressão que dá é que tudo acontece lá na consciência, que ele pensou estar separado, né? sim. Então, qual que é a minha interferência em relação a isso, ao altar? Porque no mundo físico, a gente, né, alguns segmentos aí religiosos, né, quando se fala altar de Deus, já vem aquele negócio de o coração, olhar para dentro, olhar para aqui no mundo físico mesmo, tratar isso no mundo físico olhando para dentro, né? E no caso do observador, no caso do trabalho aqui do personagem com o observador, começar a entender isso. Qual é a interferência dele? Não sei se eu consegui colocar a pergunta de forma correta aí, mas acho que é mais ou menos isso. Se eu entendi, o observador, ele é aquele que identificou-se com essa parte física, com a ideia da separação, primeiramente, lá na mente, e essa ideia de separação projetou-se para dentro do físico, e aí a criação invertida trouxe a ideia de altares físicos ou do coração, que é uma atrelação ou dentro do próprio coração, sempre ressaltando uma individualidade, sempre ressaltando um ser separado que vai ao encontro ao seu Criador e existirá ele e o Criador. Então, essa crença de separação. Mas agora o observador, tomando consciência de que ele próprio não é essa projeção aqui, ele não é esse pensamento identificado com a separação, ele pode, como observador, aceitar um outro sistema de pensamento, ele pode aceitar os pensamentos da expiação, os pensamentos do Espírito Santo. Então, ele não tem interferência direta no sentido de projetar ou de fazer, mas ele é aquele ponto de guinada ou aquele ponto de chave da mente dela se identificar com a separação ou com a expiação. Então, o observador que detém esse poder, como ele diz aqui, precisa ser restaurado aquilo que foi profanado, essa consciência que pensou separação e essa identificação dentro dela, ela precisa voltar a estar ciente da sua realidade. E o observador é aquele que detém esse poder de ver realmente, olhar de volta para esse mundo e através da visão do Espírito Santo, porque a expiação, o desfazer, nos é dado pelo Espírito Santo. Foi criado, pensada pela mente, pela santidade, pela mente de Deus, pela mente da unicidade. Mas o observador tem
esse poder de aceitar ou de decidir aceitar isso, porque foi uma decisão também de aceitar a separação. Então, ao observador cabe reconhecer esse equívoco de identificação e aceitar ao Espírito Santo. Equívoco de aceitação de ter aceitado a crença da separação. Porque, em última instância, só tem esses dois sistemas, a crença de separação e a expiação, que é o Espírito Santo. O tomador de decisões, ele não faz nenhum nem ao outro, mas ele decide com qual quer se identificar. E a nossa consciência está no tomador de decisões. E no céu já não há mais decisões. Então, essa decisão foi aquela decisão equivocada de pensar separação. E isso também desaparecerá com a consciência restaurada de novo para a realidade, para o fim do sonho. Não sei se ajudou, Gerson, porque, como eu disse, nós Ajudou, estamos falando obrigado. do abstrato, né? Obrigadão. Obrigada. O João também levantou a mão, por favor. Oi, Ingrid. Eu queria trazer algo baseado numa coisa que foi trazida no início dessa sessão, quando ele diz ali, né, sobre a ênfase em belas estruturas, alguma coisa assim, né? Sim. A ênfase em belas estruturas é um sinal de medo da aceitação da expiação, ou seja, a consciência, né, ela está com medo de aceitar a expiação, ela está com medo de reconhecer que a criação de Deus não mudou, né? E aí eu queria trazer alguns exemplos dessas armadilhas, de quando a consciência ela ainda está identificada com a separação, e ela vai ficar focalizando em belas estruturas para esconder o medo que ela sente por se sentir separada. Um exemplo disso é quando a gente acha que as pessoas que estão alinhadas com o espírito são aquelas que falam mansinho, né? São aquelas que falam de um jeito doce, de um jeito, sei lá, ou aquelas que se vestem de branco, né? Isso são exemplos também de belas estruturas, porque quando ele fala de belas estruturas, ele não está falando só de igrejas, né, de monumentos, assim, que dentro das religiões a gente vê muito aí, estátuas, imagens, né, ele não está falando só disso, mas ele está falando sobre qualquer coisa que a consciência usa no sentido de limite, que ela usa para permanecer focada em um limite, só que aquele limite específico, ela dá um significado espiritual. E aí o que ela experimenta é uma sensação de alívio, mas não é um auto-reconhecimento na totalidade. Então ela ainda está se sentindo separada, só que ela está enfatizando coisas belas no mundo e chamando aquilo de espiritual, mas nada no mundo pode ser espiritual, porque espírito é espírito, e como você trouxe aí, o espírito, a realidade é totalmente abstrata. Então nada no nível dos limites pode se tornar ou pode representar o espírito. Então, eu sinto que é bem importante enfatizar isso para realmente compreender o perdão, né? Porque o perdão é exatamente focar no que é real e não se equivocar com a consciência de limites. E essa é uma das armadilhas que mais confunde as consciências, por quê? Porque a gente fica perdendo tempo, como você trouxe ali, né, como é trazido no meio desse texto em algum momento, a gente fica perdendo tempo focando em coisas belas no nível do mundo, no nível dos limites. Só que isso é só uma camuflagem para a consciência não ver o quanto ela está se sentindo com medo, porque está se reconhecendo na separação. Né? E aí esses momentos, assim, quando a gente se sente desconfortável, quando algo está diferente daquilo que eu espero que aconteça aqui no mundo, por exemplo, eles são bem úteis para eu reconhecer o quanto a minha consciência está nesse lugar. Né? Já que tem esse vício, né, essa armadilha do sistema de pensamento equivocado, que eu vou usar coisas belas, a maneira como algumas pessoas falam comigo, ou, por exemplo, sei lá, vou pensar num exemplo aqui, que eu percebi que acontecia muito comigo. Quando eu cheguei em um curso de milagres, uma vez eu fui participar de um projeto de um dos professores, assim, que divulga os ensinamentos de um curso de milagres. E aí, lá a gente pegava, fazia as imagens e tal, e postava trechos do curso e trechos de livro que esse professor tinha.
E aí eu me lembro que eu fazia essas imagens no Canva, divulgava ali as imagens. E eu me lembro o quanto eu estava preocupado em colocar uma imagem bonita, e aquilo fazia eu me sentir bem. E aí eu colocava uma imagem bonita com aquela frase, e tinha um sorriso de uma criança, né, sentada em cima de um cavalo branco, e eu percebi o quanto eu me sentia especial com aquilo. Só que depois de um tempo eu fui ver que a paz não tinha chegado de verdade. Aquilo que eu estava contando para mim mesmo era como se fosse uma fantasia. Eu estava enfatizando, lógico que eu estava bem no começo, não tinha noção, né, do que estava acontecendo ali. Mas eu estava enfatizando que aquilo que eu estava fazendo era espiritual, mas era um autoconvencimento de que eu estava fazendo alguma coisa boa para alguém só para esconder a separação que eu ainda estava me localizando, né? E como que eu percebi isso? Eu percebi isso porque tinha vários momentos que eu tinha surtos assim de irritação que vinha do nada em relação a coisas muito aparentemente banais aqui no mundo, né? E aí eu comecei a ver, não, tem alguma outra coisa que eu tenho que entender aqui, eu tenho que ir além do que eu estou fazendo aqui para eu compreender o que que é essa paz que Jesus está falando que nunca foi retirada, né, da minha consciência. E aí foi quando eu compreendi isso que ele está falando. A gente, no nível do mundo, no nível aqui das personalidades, a gente se acostumou a demais, né? Essa consciência se acostumou demais a ficar enfatizando as leis dos bons relacionamentos, a simbolizar o amor no mundo, a simbolizar coisas espirituais no mundo. E isso é bem visto nas religiões, né? Como você trouxe ali. E aí a gente vai vir com esse vício para a metafísica de Um Curso em Milagres, como uma tendência de ficar ignorando a verdade ainda. E a verdade ela só pode ser aceita além da percepção, como você falou ali, né? O altar não é uma coisa que eu consigo definir. O altar é um estado de pensamento abstrato, né? Quando eu defino que o altar é assim, ou que o que é espírito é assim ou é assado, eu já estou colocando um limite. E a consciência estar ciente de limites já é a separação. Por isso que ele fala que a gente precisa transcender, né? Que até mesmo essa percepção verdadeira ela vai ser transcendida, né? Através do último passo que vem de Deus, né? É isso, Indy. Isso, obrigado. Outras linhas vêm muito na natureza, vem em toda forma de espiritualidade que traz a espiritualidade para dentro do sonho, ao invés de transcender o sonho, ela ainda é uma limitação e trazendo para dentro do sonho haverá ênfase de alguma maneira em belas estruturas ou aquilo que é mais espiritual, seja um lugar, seja um campo, seja o que for, como você diz, ou um comportamento, e dar-se conta disso, que o processo é interno, mas não um interno físico. Ele é uma direção que vai para fora do sonho, ele vai para a realidade. Obrigada por nos lembrar desse ponto, João. Mais alguém gostaria de trazer uma contribuição? É isso. Bom, pessoal, fica então o convite para o próximo estudo, que é a cura como liberação do medo. E este ponto de liberação do medo, como nós vimos hoje, é crucial para nós voltarmos à nossa mentalidade, colocar a mente a servir ao espírito. É preciso desfazer o medo, então a cura como liberação do medo. A cura, a expiação é que libera o medo. Então, isso no nosso próximo estudo. Fica o convite, então, para nós vermos isso. E vou encerrando aqui nossa gravação do nosso estudo de hoje. Gratidão a Jesus por nos trazer isso.